Conheço o PC. Achei. Certo. Então, novamente, a aula de hoje vai ser um complemento da primeira aula sobre hardware. Vai ser um complemento sobre o computador, sobre o PC mais especificamente, conhecendo as partes dele, conhecendo os componentes, como escolher e por aí vai. Como o principal a gente falou na primeira aula, aqui vai ser mais alguns complementos que não necessariamente são essenciais para o computador, mas que eles são muito usados ou muito comentados no dia a dia. Então, uma introduçãozinha rápida. Aula passada a gente falou do principal, hoje vamos falar do que vem depois de escolher esse principal. Porque não adianta só você escolher a fonte, escolher placa-mãe, placa de vídeo e tudo mais, e pensar que é só isso. Plugar os cabinhos de cada um e pôr na tomada. Pô, isso por si só faz com que o computador funcione, sim. Mas na hora de realmente ter um computador e principalmente manter ele, é importante pensar em outras coisas, em outros tópicos. Por exemplo, como nós podemos controlar a temperatura dos componentes? Porque, como eu mostrei na aula passada, o processador, por exemplo, ele esquenta muito. Ele consegue até fritar alimentos se não tiver nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de controle de temperatura. Então é importante pensar nesse tipo de assunto para permitir que o seu computador dure mais, para que ele se desgaste menos e para que você tenha um desempenho bom e tudo mais, tenha um bom uso nele. Até porque são componentes caros, então você vai querer preservar ao máximo e cuidar deles ao máximo. E no final dessa aula aqui, depois de falar desses tópicos, a gente vai fazer um exercício prático que vai revisar tudo que a gente viu de hardware até então. Certo? Então, tópicos de hoje, a gente vai falar de gabinetes, que basicamente são os espaços onde nós organizamos as peças, onde a gente vai parafusar a fonte, placa-mãe, tudo mais, placa de vídeo, e vai estar tudo numa caixinha bonitinha para você levar para tudo quanto é canto, para você deixar no seu quarto e por aí vai. Vamos falar de refrigeração, que é dessa parte da temperatura, e vamos falar um pouquinho sobre overclock, o que é o overclock, os benefícios, malefícios e por aí vai. Então já vamos começar com o gabinete. Novamente, o gabinete ele é um invólucro de metal, uma caixa de metal, um compartimento, onde você vai proteger suas peças, onde você vai montar elas bonitinho, encaixar, para deixar tudo organizado. Geralmente, os gabinetes são feitos de metal. Alguns gabinetes mais luxuosos têm umas partes de vidro, tem vidro temperado, mais especificamente, acrílico, tem filtro de poeira, tem mais aberturas para poder sair, entrar ar e por aí vai. E os gabinetes, eles são próprios, geralmente são próprios, né, para se montar PCs. Então, existem gabinetes para outros tipos de computadores, mas quando a gente usa esse termo, geralmente estamos nos referindo aos PCs. Até porque o notebook, por exemplo, a gente evita usar o termo gabinete, porque a carcaça do notebook ela é diferente do gabinete que a gente pensa normalmente. Muita gente chama gabinete de CPU, mas é uma forma errada de chamar ela. Novamente, CPU a gente se refere ao processador, a unidade de processamento central. Os nomes mais corretos são gabinete, ou então outro que as pessoas usam bastante é torre, e em inglês seria case ou até chassis. Eu não sei como é chassis em inglês. Pronto. Então, o gabinete, além dele ter toda essa proteção, os encaixes, lugar para pôr parafuso, vai ser também lá onde você vai poder organizar seus cabos. A gente vai falar disso daqui a pouco, da gerência de cabos. Gerenciar os componentes, o que o seu gabinete consegue aguentar, o que não consegue, e como vai ser o fluxo de ar dentro do seu gabinete. Além de toda essa parte, é importante citar que gabinetes mais caros podem vir com umas regalias, podem vir com uns LEDzinhos, umas coisas a mais instaladas. O funcionamento geral a gente vai falar aqui, mas quanto mais caro, quanto mais luxuoso, ou quanto mais específico para um certo público, mais vai ter regalias, brinquedinhos, etc. Então, vamos começar com um gabinete simples. É provável que todo mundo aqui já tenha visto algo parecido com isso. Esse é um gabinete de metal, tamanho normalzinho. A fonte de energia vai aqui em cima, nesse buraco aqui. Aqui, nessas duas partes, você pode colocar fãs. A gente vai falar melhor o que é uma fã, mas é um ventiladorzinho. Você pode encaixar aqui. Aqui é onde tem o leitor de CD.
Aqui são os botões, né? Botão de ligar, resetar. Tem o painel frontal que tem o USB, conector de fone de ouvido, microfone, outro USB e por aí vai. E aqui, nesses buraquinhos, eu vou parafusando a placa-mãe, parafusando os meus componentes. Isso é um gabinete bem simples. E isso daqui já seria um gabinete gamer, um gabinete mais atual, com recursos mais avançados. Por exemplo, ele tem vidro temperado. Ele tem vidro tanto aqui na frente, quanto aqui do lado. Óbvio que ele está aberto, então não tem aqui o painel de vidro. Quanto eu acho que aqui em cima. Eu não vi por cima a foto para ver se tinha aqui em cima, mas provavelmente tem também. Os elementos gerais desses dois gabinetes são parecidos, então painel frontal, por exemplo, USB e tudo mais. Ao invés de estar aqui na frente, ele está aqui em cima, mas ainda está bem visível. A parte para pôr a fonte, ao invés de estar aqui em cima, ele está aqui embaixo, dentro dessa parte de metal aqui, que está o nome da marca, Colgar. A fan, o ventiladorzinho lá que eu falei, aqui ele só tem espaço para um ventilador. Você prenderia aqui. E o resto dos parafusos e tudo mais, está tudo aqui. Aí a gente pode perceber. Pode falar, Guitarrinha. Só queria falar uma coisa, que esse gabinete, a estética dele é muito bonito, mas esse vidro frontal atrapalha muito na ventilação dos componentes. Então é mais recomendável pegar um que tem uma gradezinha na frente do que um vidro. Só isso. É uma boa recomendação. Nesse caso aqui, por onde que estaria entrando o ar? Aqui dos lados, do lado do vidro. Mas o que tem a grade, que o Guitarrinha falou, não seria só dos lados, seria também na frente. Então ele conseguiria puxar mais ar. Então, tá aí a recomendação do Guitarrinha. É claro que assim, gabinete, vocês vão perceber que é uma coisa bastante de estética. Você tem que pensar no gabinete que atende às necessidades, etc. Mas hoje em dia tem bastante estética. Então esse daqui, por exemplo, ele não tem espaço para leitor de DVD. Porque as pessoas estão parando de usar leitor de CD e DVD. E ele abriu mais espaço para colocar mais fãs, mais ventiladorzinhos e mais apetrechos, como esse vidro temperado aqui. Diferentemente desse que tem aqui as aberturas, etc. Então, cada marca vai tratar de um jeito o gabinete. Você vai ser mais para ter desempenho, você vai ter para ter mais recursos, você vai ser mais bonito e por aí vai. Mas, assim, a visão geral do que é um gabinete se mantém. Tá? Você vai conseguir pôr sua placa-mãe, etc. Mas é importante ver o tamanho certo de cada coisa, para você não comprar uma placa muito grande e não cabe no gabinete. Mas a gente já fala disso. Uma última coisa é que esse daqui ele também tem uns pezinhos. Esse daqui não tem, ele já fica direto no chão. Mas aí dos pezinhos já vai do gosto pessoal. Tem gente que evita deixar no chão para não raspar o metal. E não ter que ficar empurrando. E tem também os carrinhos, tipo, um apoiozinho com rodinhas que você pode pôr no gabinete. Mas, enfim. Agora, dois pontos que eu queria falar sobre o gabinete, dois pontos finais, são a da agência de cabos, que eu citei que a gente ia conversar mais sobre isso, e Case Mod. Sobre a agência de cabos, ou então Cable Management, que é um nome que muito provavelmente vocês vão ouvir falar por aí. Eu particularmente não gosto de ficar usando termo em inglês, mas em hardware e software, a parte da computação em si usa muito termo em inglês. E na hora de mexer com hardware, toda hora vai ter lá Cable Management, ou Air Cooler, Water Cooler, tudo em inglês. Então, quando a gente fala desse termo, é basicamente gerenciar os cabos. Tipo, você plugar os cabos onde tem que plugar, sei lá, na placa-mãe, colocar um cabo SATA, por exemplo, é uma coisa. Mas, quando você começa a organizar seu gabinete, é importante você também organizar como os cabos são distribuídos. Você não só largar os cabos lá e ficar tudo solto. Mas você tenta organizar, colocar uns prendedorzinhos, umas fitas, coisas assim, para tudo ficar organizadinho. Até porque se você tiver que mudar alguma coisa, fica mais fácil do que você ter que ficar brigando com os cabos, um cabo ficar enroscando no outro e por aí vai. Os gabinetes mais modernos, eles têm recursos que já te ajudam a organizar esses cabos, recursos próprios para fazer essa gerência. Não fazer uma agência de cabos geralmente não dá problema, porque, novamente, é mais organizar os cabos, mas existem algumas situações que podem dar algumas complicações. Por exemplo,
Vamos dizer que você está montando seu PC e acidentalmente você deixa um cabinho fraco lá, sei lá, um cabo de fan, que não é tão grosso, perto do processador e acaba esquentando e derretendo o cabo. É uma situação que pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer. Então, é importante de vez em quando, né, dar uma olhada, tentar organizar um pouquinho. Pode acontecer também de um cabo ficar batendo numa das fãs, e aí a fã ficar cortando o cabo, ou só ficar fazendo um barulho irritante, e coisa assim. Ou então, cabos muito grossos estarem bloqueando a passagem de ar entre os componentes. Aí você já não vai conseguir aproveitar o melhor possível das suas fãs, do ar que está entrando no seu PC ou saindo. Fora a parte estética, que fica, né, fica mais feinha. Para vocês terem uma noção do que seria um gerenciamento bonito, eu tenho duas fotos aqui. Esse seria um gerenciamento na parte da frente. Não é exatamente a frente do gabinete, é a frente dos componentes. Porque tanto esse lado quanto o que eu vou mostrar na próxima foto são as laterais do gabinete. Mas aqui seria a parte da frente, porque a gente consegue ver a placa-mãe, o processador, placa de vídeo. E dá pra ver bem que os cabos de cada coisa, ó, além deles estarem todos com a mesma cor, o que já é mais uma frescura do cara que montou, pra deixar tudo na mesma palheta, tá tudo organizado. Você não tem um cabo enroscando no outro, você consegue, apenas olhando, identificar de onde o cabo tá saindo e pra onde que ele tá indo e por aí vai. E você consegue ler todas as marcas, identificar cada coisa. O vento, o ar que sai dessas fãs aqui, ele não encontra muitas barreiras, então acaba sendo bem organizadinho. E esse outro gabinete, ele já tem um gerenciamento de cabo também atrás. Então, isso daqui seria na outra lateral. Percebam que aqui, ó, os cabos tá tudo bonitinho, tudo retinho. Eu consigo identificar para onde está indo cada coisa. Esse cara também ele tá usando refrigeramento líquido, então tem aqui os caninhos de onde está passando e tudo mais, tudo organizado. Eu não peguei foto de gabinete desorganizado, mas quem for montar o PC vai ver a dificuldade de deixar bonitinho assim. E já vai entender como que é a aberração de ter 1 milhão de cabos espalhados Só, por aí. só queria falar que numa fonte convencional não seria tão organizadinho assim. Aí ele comprou uns cabos que tem para comprar, que ele é mais molinho mesmo para organização. Não seria cabo original de fonte. Essa é uma fonte volátil que fala. Ele comprou esses cabinhos mais refinados para deixar assim. Exatamente. Quando a gente falou de fontes, eu falei lá que tinha a normal, tinha a semi-modular e a modular. Nesse caso aqui, como a modular você tira os fios, ele trocou os fios para deixar na mesma cor e para ser mais fácil de entortar os cabos e tudo mais. Qualquer dia na faculdade eu levo uma fonte normal para vocês verem que o cabo da fonte geralmente é bem grosso e bem difícil de dar nó. É de propósito para não enroscar, não quebrar nenhum cabo, mas para quem está organizando o gabinete é um pouco mais difícil de deixar retinho assim, ou fazer essa curvinha suave. Então o que o Guitarrinha falou também é outra coisa muito importante. Nesse caso aqui o cara ele investiu bastante dinheiro, essa fonte mesmo é uma fonte cara de 1.000 watts, então o cara investiu bastante. Mas é óbvio que assim, para gerenciar os cabos você não precisa investir 1 milhão de reais. É só um exemplo aqui. Você pode só organizar seus cabos que você já tem. Só nesse gabinete que tem essa partinha traseira para deixar os cabos, já esconde muitos cabos. Não Exatamente. precisa de toda a regalia. Exatamente. Tanto é que, ó, esse gabinete aqui, ele tem uma parte para gerenciar cabo. Aqui não dá para ver aqui, mas está no outro lado, na outra lateral. Esse daqui já não tem. Esse daqui até tem assim umas abinhas, como fala, uns vãozinhos onde você pode colocar os cabos, fazer uns nozinhos, mas vai ficar bem mais bagunçado porque não tem tanto espaço na outra lateral para você deixar os cabos. Aí já fica mais espalhado para cá. Geralmente dentro daquela parte do gabinete vem várias presilhas de lugares para você colocar ela para deixar o cabinho já certinho lá. Exatamente. E aí o outro tópico que eu queria falar, que ele já pega a parte mais estética,
é sobre case mod. Case mod, que é a modificação de gabinetes, em português, né? É uma prática de pessoas com mais experiência com computadores que querem pegar o gabinete e personalizar. Até porque, assim, você comprar um já pronto, se você comprar um bonitão, beleza. Ele já vai estar tudo organizado. Mas você pode modificar seu gosto. Isso daqui é só uma carcaça de metal, e desde que você não quebre nada e não deixe nada pendurado, tá valendo. Então, o Case Mod virou essa prática de você personalizar, deixar do seu gosto, deixar o seu gabinete e o seu PC únicos. E existem muitas competições e exposições de Case Mod por aí, inclusive a Campus Party, nosso evento querido aí, da qual somos parceiros. É um evento muito famoso pelos Case Mods também. Uma das principais atrações do evento é você ir na parte onde tem as mesonas da Campus e ver o pessoal que traz o próprio PC lá para mostrar, olha como eu modifiquei. E aí você conversa com a pessoa para ver todo o trabalho que ele teve e por aí vai. Eu peguei até umas imagens de exemplo. Então aqui é um gabinete do Homem de Ferro da Campus Party. A placa-mãe, o processador, tá tudo aqui no peito do Homem de Ferro. Aqui atrás tem um outro case, um outro gabinete do Poderoso Chefão. Aqui tem um gabinete. Esse daqui não tem nenhuma gerência de cabo, mas ainda assim a ideia é legal. É um gabinete do Hulk, então todos os componentes ficam para fora, mas o legal é que o Hulk tá segurando tudo isso. Também da Campus Party. Aqui é um do Super Mario. Esse daqui foi um dos mais modificados, né? O cara realmente recriou um gabinete próprio com as próprias dimensões. E aqui tá um bem criativo, que o cara usou papelão para criar o gabinete. Papelão não é um material muito recomendável, porque né, é celulose, próximo de papel, e PC esquenta bastante. Mas ainda assim é uma ideia criativa. É uma ideia criativa. Se vocês pesquisarem Case Mod da Campus Party, tem 1 milhão de fotos. E se tudo der certo e ano que vem a gente for, o Raccoon Space for para Campus Party presencial, a gente dá uma olhada lá e tira umas fotos com os gabinetes. Mas a imaginação é o limite. Tem 1 milhão de fotos. Foto do Pikachu, foto do Alien, foto do Terminador, foto de não sei das quantas de gabinete aí. E aí, para finalizar gabinete, algumas coisas na hora de escolher. O Só principal... queria falar que com o preço que estão as coisas, compensa fazer em papelão, hein? Para quem não sabe, o preço atualmente, por conta do dólar e do Covid, tá bem caro. Então, algumas coisas para considerar. O primeiro de tudo são as dimensões. Não adianta você comprar um gabinete onde não cabe suas coisas. Então, você tem que ver, olha, a fonte que eu quero, ela cabe nesse gabinete? A placa-mãe que eu quero, cabe no gabinete? E por aí vai. Ver que tipo de componente o gabinete suporta. Uma placa-mãe micro ATX, por exemplo, ou ATX, ou etc, etc, etc. Ver se o gabinete é muito grande, muito pequeno, se ele vai caber no meu quarto, caber no lugar que eu quero guardar. Isso é um dos principais pontos assim do gabinete, porque o objetivo é esse, é você colocar seus componentes lá dentro. Também é importante ver o que tem no painel frontal, então quantos USB tem na frente, quantas entradas, se tem entrada para, sei lá, cartão SD e por aí vai. Eu particularmente gosto de gabinetes que tenham bastante USB na frente. O USB atrás, só explicando, o USB atrás não é o gabinete em si que determina, é a placa-mãe. As entradas atrás, elas são entradas que vêm na placa-mãe. Aí você tem que ver na placa-mãe quais entradas ele tem. Novamente, gabinetes atuais geralmente não tem baía externa para CD e DVD. Dá para você fazer uma gambiarra usando um conversor SATA USB, e aí você usa o leitor como tipo um HD externo, sabe? Plugado USB. Mas o gabinete por si só hoje em dia é difícil achar. Esses mais atuais. É importante ver também quantas fãs e ventoinhas o gabinete suporta. A gente vai entrar em temperatura agora, né? E aí a gente vai explicar um pouco melhor a importância de ter mais fãs, mais ventoinhas e tudo mais, e organizar cada uma delas. E os gabinetes, eles têm um limite de fábrica de quanto você pode pôr, porque vai ter o espaço para pôr os parafusos. Então é importante ver isso também. Ver se a fonte fica em cima ou embaixo.
Se quiser, Guitarrinha, explica aí sobre a fonte. Eu vou pôr uma imagem aqui, ó. Qual a diferença da fonte em cima e da fonte embaixo? Eu posso falar que a estética, uma É... conclusão assim, Ah, ela vai, estética. vai julgar muita coisa, a fonte em cima e a fonte embaixo. A fonte embaixo, ela vai refrigerar mais seu PC, porque a ventoinha dela vai jogar ar pra dentro do PC. A fonte em cima não. Ela já vai jogar o ar pra fora. É uma boa explicação. A fonte que a gente está falando é de energia, tá? Aqui, nesse daqui, a fonte fica em cima, aqui fica embaixo. Tem mais motivos, a estética é um deles mesmo. Mas aí a gente explica melhor em refrigeração. Então, é bom ver isso daqui. A preferência é, tenta encontrar gabinetes com a fonte embaixo. É a preferência atual. Aí vê se o gabinete tem vidro temperado ou acrílico, quais cuidados você precisa tomar com isso. Eu vou até compartilhar uma experiência própria que eu tive esses dias. Esses dias aconteceu do gabinete do meu irmão a tampa lateral estilhaçar. É de vidro temperado. E para quem não manja de vidro temperado, ele é um material usado em carros, por exemplo, que quando ele bate, ele se estilhaça por inteiro. E os estilhaços, eles geralmente não são pontudos, porque senão no carro, por exemplo, na batida ia cortar a pessoa que está dentro do carro. Então o vidro temperado, se ele nota que vai ser partido, ele já se parte por inteiro e ele se parte sem formar caco. Não, no meu caso, eu não sei por que ele explodiu, mas com gabinete é um risco que existe, de tipo, você bater nas laterais dele ou ter alguma pressão, alguma temperatura que acabe estourando ele. O vidro temperado ele é muito forte no centro, mas as bordas são mais fracas, porque é um material que está sob constante pressão. Então, não fiquem tipo com medo 24 horas de eu vou comprar um bagulho de vidro temperado e vai explodir. Não, é só tomar cuidado. Deixa num lugar que você não bate em nada ele. Exatamente. É bom deixar um lugar que não bate em nada. Refrigera ele certinho também, que a temperatura, se tiver muito frio fora e muito calor lá dentro, pode acontecer com isso também. Exatamente. Evita envergar ele, sabe? Tentar dobrar, ou então deixar em um apoio onde metade do vidro fica apoiado e metade não. Evitar essas coisas. Evitar onde bata sol também no quarto. É importante. E fora isso, o resto dos cuidados é passar um paninho de vez em quando, é coisa normal. Tem também gabinete de acrílico. O acrílico ele não tem tanto esse problema, mas ele é um material que risca mais fácil. Então já vai de você, o que você quer, que cuidado você vai tomar. Eu recomendo temperado. O acrílico, se você pegar de uma marca mais barata, ele vai riscar com poeira. É Se tudo, você limpar com pano meio, sei lá. é tudo custo-benefício. Também tem algumas marcas com vidro temperado vagabundo que chega do correio o vidro já tá estilhaçado. Eu vi um vídeo de um cara dos Estados Unidos que aconteceu isso. Mas e aí ver que outros recursos do gabinete tem. Se já vem com fã instalada, se não vem, se aceita water cooler, aí é cada um, cada um. É igual a gente fala, monte o seu PC primeiro, depois você escolhe as peças. Como a Ex- fonte. Exatamente. Porque tem placa-mãe que o gabinete não aceita, tem um monte de coisa. Aí, Tem, pode tem, falar. tem placa de vídeo que precisam de um suporte, senão ela enverga também. Tem que É ver verdade. tudo isso. E aí vamos para a parte de refrigeração. Essa é a parte um pouquinho mais demorada, mas depois que ela terminar, o overclock vai ser rapidinho. Então, refrigeração. Quando a gente fala de refrigeração, a gente tem que lembrar que componentes eletrônicos esquentam,
por vários motivos, seja por resistência, resistividade, seja porque eles estão convertendo, por exemplo, resistores, eles convertem energia elétrica em calor, por saber diversos tipos de motivos, nós temos calor sendo gerado nos componentes eletrônicos. No caso do PC, então, esse calor é bem mais notável, porque nós temos muito processamento acontecendo, nós temos muitos mini resistores, mini transistores, capacitores e tudo mais, tudo funcionando ao mesmo tempo. E cuidar da refrigeração é essencial para garantir um bom funcionamento e desempenho. Por quê? Quando a temperatura do computador está muito alta, o computador ele já é feito com algumas medidas de proteção, pelo menos atualmente. Há 30 anos atrás não era exatamente assim. Ele já é feito com algumas medidas de proteção para que, se estiver aumentando muito a temperatura, ele mesmo diminua seu desempenho para gerar menos calor e evitar que queime alguma coisa, que aconteça algum problema. Então, você mesmo cuidar da temperatura ajuda o computador a evitar perder performance. Então, ele fica com desempenho melhor ao longo do tempo, sem capar o que ele pode fazer e sem ficar tão lento. Refrigerar um PC envolve muitos fatores. Por exemplo, escolher peças eficientes é uma parte da equação. Um processador mais antigo, por exemplo, ele gera mais calor que o mais novo. Por mais esquisito que pareça, isso acontece porque os processadores mais recentes são mais eficientes. Então, eles são mais rápidos, mas eles gastam menos calor para isso. Então, você escolher uma peça eficiente em termos de gerar calor ou não é uma parte de ver como vai ficar a refrigeração do seu computador. Mas existem outras coisas a se ver também, que é o que a gente vai focar aqui, que é comprar outros equipamentos ou usar outras táticas para permitir que o seu PC fique mais frio. No caso aqui, o que a gente vai explicar um pouco mais são as fãs, que a gente citou anteriormente, né? Os dissipadores, os coolers, a pasta térmica e o fluxo de ar. Então, o que é cada coisa? A fã, em português, muita gente chama de ventoinha, é o ventiladorzinho que vai jogar o ar de uma direção para outra. Então, ele pega o ar de um lado e joga para o outro. O dissipador, ele nada mais é do que um material que absorve calor. Geralmente é de cobre ou alumínio, que a gente encontra por aí. O cooler, ele já é um sistema mais complexo de refrigeração, específico para processadores, microprocessadores, placas de vídeo, por aí vai. Ele vai ser a partezinha mais chata aqui, porque tem alguns detalhezinhos. A pasta térmica é uma pasta viscosa que permite uma troca melhor de calor entre um componente, então entre um processador, por exemplo, e um dissipador. Quando chegar nas imagens da pasta, eu explico por que ela existe. Mas ela é uma pastinha que você coloca. E tem o fluxo de ar, que é o caminho pelo qual o ar vai passar. O ar quente e o ar frio. A gente citou isso daí no gabinete. Na parte do gabinete, a gente vai ver uma fotozinha de um gabinete em relação aos fluxos de ar, para explicar um pouco mais detalhadamente. Então, assim, passando pelos mais simples. Isso daqui é uma fã. É o ventiladorzinho que eu falei. Você pluga ele vai ficar girando. Como escolher uma fã a gente vai falar daqui a pouco, mas uma coisa que muita gente tem dúvida: como saber a direção em que a fã está girando? Eu poderia explicar sobre concavidade, convexidade, mas daí seria chato e seria melhor explicar pessoalmente, porque só explicando assim na fala ia ficar uma merda. Então, as duas dicas mais fáceis de você tentar identificar. A que eu acho mais fácil é você ver se nas bordas dessa fã não tem uma setinha impressa. Se tiver uma setinha impressa, essa setinha indica para qual lado ele está jogando o ar. Muitas empresas que fabricam fãs já colocam isso para facilitar a sua vida. Então essa seria a dica mais simples e mais fácil. Você vê onde está a setinha e a partir disso você sabe para onde está girando o ar. A segunda seria ver a etiqueta. Geralmente os caras colocam uma etiquetazinha e essa etiqueta te ajuda a descobrir qual lado que tá jogando o ar, qual tá puxando. E aí, mais detalhes sobre isso, eu tento explicar pessoalmente, para ficar um pouco mais simples. Mas pode falar.
Outra coisa que ninguém vê é o manual de instrução. Tá bem explícito lá. Também tem isso, manual de instrução. Também veja o manual. E aí, convexidade e essas coisas aí eu explico em outro momento. Esses daqui também são fãs, só que aí já são fãs com LED, como dá pra perceber, né? Da Pichau. Queria falar que quanto mais LED tem o seu PC, mais FPS dá em jogo. Por favor, especialistas em hardware, não nos matem. Pelo amor de Deus. É uma sátira. Enfim, a fã é um ventiladorzinho. E, tipo, se vai ter LED, se não vai, aí é só questão. O design também, aí também vai da sua escolha. É claro que, assim, existem fãs maiores, fãs menores, mas isso a gente vai falar na hora da escolha. O geral é bom você ter várias fãs no seu gabinete. Porque passando mais ar, tirando o ar quente e entrando o ar frio, vai ser melhor para o seu computador. É bem fácil de entender. Os dissipadores, eles já existem em vários formatos, em várias aplicações. Esse daqui é um dissipador simples, por exemplo. Esse daqui seria um dissipador útil para colocar no Raspberry Pi, que é um computadorzinho de uma plaquinha só, por exemplo. Enquanto esse dissipador aqui, ele já é bem robusto para ser colocado em um processador mesmo. Tanto é que ele tem até uma fan aqui no meio, para poder resfriar o metal dele. Mas já é um bagulho gigantesco que usa as famosas head pipes, que seriam esses caninhos de cobre aqui, que eles absorvem o calor e jogam para essas trilhazinhas. Eu esqueci o nome correto, mas para essa estrutura aqui de alumínio. E tem, assim, tem dissipador para tudo quanto é coisa. Aqui tem um outro tipo de dissipador que já é para memória RAM. Memória RAM também pode usar dissipador, mas você tem dissipador para chipset de placa-mãe, você tem dissipador para placa de vídeo. Enfim, é só questão de tipo ver o formato e para onde que é aquele dissipador e colocar lá para tentar absorver mais calor. Não é nada tão complexo também. Agora a gente entra na parte mais complicada e mais polêmica, que é sobre os coolers. Então, eu falei que o cooler é um sistema de refrigeração mais complexo. Vamos começar entendendo o que é um air cooler ou cooler a ar, que é o mais básico cooler que existe. Basicamente nele a gente tem um dissipador, então vai ter um componente de metal que vai roubar o calor do processador, e a gente vai ter uma fan. Essa fan vai jogar ar no dissipador para que o dissipador esfrie. E vai sendo assim: o dissipador rouba o calor do processador, a fan resfria o dissipador. Então quem que vai pegar o calor do dissipador vai ser o ar que a fan está jogando lá. E vai ser sempre esse caminho. É bem simples. Vou até mostrar uma imagem aqui já. Esse daqui é um exemplo de um air cooler bem simples. Então, isso daqui tudo, essa estrutura inteira, é um cooler. O dissipador que está em cima do processador e a ventoinha aqui que está jogando ar para resfriar o dissipador. Praticamente todos os PCs aí usam um sistema parecido com esse. Ou então um sistema melhor, mas o mínimo que existe em uma placa-mãe é isso daqui. Marco, só uma dúvida. O cooler, ele joga o ar. Eu pensei que eu pensei que ele tirava o ar quente do dissipador. Ele joga o ar frio pra lá? Sim, ele joga o ar frio pro dissipador. Porque o que acontece? O dissipador, por ele ser só uma peça de metal, ele vai esquentar. Só que ele não vai gerar ar, ele só vai esquentar o ar que está em volta. Então, se o cooler só pegasse o ar quente, ia ser um processo menos eficiente do que ele jogar o ar frio direto no dissipador. Uhum. Quando a gente fala de fluxo de ar, fica um pouco mais explícito, tipo, em quais situações o cooler tem que, a fan tem que jogar ar e quais ela tem que tirar o ar. Mas no caso do cooler, ela joga o ar pro dissipador. Ela joga para resfriar o dissipador. Ok. Ô Marcos, Oi. tem uma pergunta aqui, tipo, o quão realista é imaginar que o meu PC vai derreter se eu passar muito tempo no joguinho que deixa a ventoinha do PC maluca? Tipo, dá problema. Sendo sincero, sem você ter... pode falar que tá indo, depois eu falo.
O único caso que você tem que se preocupar mesmo é quando se você der overclock no seu processador. Fo- Fora isso, é muito pouco risco, porque a própria placa-mãe, ela vai estar controlando sua fan e o aquecimento do seu processador. Se ela vê que tá esquentando muito, ela desliga seu PC. Antes que ele exploda. Perfeito. Por um instante eu achei que você falou outra coisa, Guitarrinha, mas perfeito, perfeito. É exatamente o que a Guitarrinha falou. Em condições normais, as chances de derreter ou acontecer alguma coisa são bem pequenas. Normalmente. É mais fácil, sei lá, a sua fonte desarmar, ou seu computador travar, ou acontecer alguma coisa assim. Tipo, a fan tá fazendo barulho, ou tá estralando, só significa que ela tá ligada com uma rotação maior. Isso por si só não quer dizer nada se ela tá morrendo. A minha principal dica é monitorar a temperatura do computador. Existem softwares de monitoramento para você verificar em qual temperatura tá. Essa é a forma mais científica e mais correta de verificar. Mas em situações normais é improvável. É mais fácil que tipo o seu PC fique lento do que acontecer algum desastre. Tá. Aí Aí, derreter seria o cenário mais calmo. Seria o cenário mais de boa que poderia acontecer. O pior caso seria pegar fogo, a sua fonte explodir e coisas assim. Tá ligado? Não, tipo, tá ligado, derreter, mas, tipo, causa danos ao computador. Habitualmente não. É porque explode. não, em overclock sim, mas tipo, no dia a dia No normal, básico, no básico. no básico geralmente não. É porque, assim, os próprios componentes eles têm temperaturas de operação próprias. Então, o seu processador, por exemplo, ele tem lá explicando, olha, eu consigo trabalhar bem até tal temperatura. E como ele tem sistema de proteção, dificilmente vai acontecer de dar merda. Mas, novamente, como é caso a caso, é importante vocês verificarem a temperatura. Se tá passando de 70 graus, você já tem que tomar cuidado. Não que 70 graus só tá morrendo, não. Um processador consegue chegar a 80, 90, mas... A maioria dos processadores e placa de vídeo, nas especificações deles, fala que tipo, o máximo é geralmente 85 graus. Exatamente. Mas o bom é estar rodando sempre a um pouco menos que isso. Exatamente. Passou de 70, é bom você ficar de olho. Não quer dizer que tá morrendo, mas é bom ficar de olho. Mas O meu... é difícil de você chegar a isso. Depende. Não, É só abrir o game, velho. o meu PC chega nisso fácil, velho. Tá bom. Sem uma refrigeração adequada é bem possível, na verdade. O meu, que usa uma refrigeração boa, ele chega a 62. Uau. Tipo, jogando jogo pesado e ainda usando Google Chrome, Discord, ele chega a 62. Então, isso que é foda, que assim, tipo, geralmente você não tá só com o jogo aberto, geralmente você tá com várias coisas também. E isso usa muito recurso, mano, então ele esquenta demais, velho. E assim, mesmo que não cause dano, sempre é bom você deixar mais frio do que o que tá atualmente. Tipo, mais frio do que 70 graus, mais frio do que 80. É uma boa recomendação aí. Até pro componente durar mais tempo. Aí você consegue usar por mais anos ou até vender no futuro. Bom, esse foi o Air Cooler. Ainda falando de Air Cooler, só para finalizar essa parte, esse daqui é um outro tipo de Air Cooler, mais robusto. Vocês devem lembrar desse cara na parte de dissipadores. Os Air Coolers mais recentes, eles usam esse sistema. Eles têm esse dissipador com esses head pipes, e aí vai ter as fãs que vão resfriar todo o sistema aqui. Ele é mais eficiente. É o sistema que eu uso, por exemplo. Inclusive nesse daqui, por eles, assim, nesse caso aqui o processador ele vai ficar aqui embaixo. Ele vai ficar embaixo desse troço gigante. Uma das outras vantagens desse sistema é que você consegue colocar até mais de uma fã. Eu poderia colocar uma fã do outro lado aqui. Aí eu teria duas fãs resfriando esse dissipador. Então seria até mais eficiente.
Isso é um cooler a ar. Agora eu vou entrar no polêmico, no bendito, que é o water cooler, também chamado de refrigeração líquida, ou refrigeração a água, mas a gente já entra nesse detalhe do nome. Aqui, a situação é um pouco diferente. Ele vai funcionar parecido como uma hidrelétrica, como uma usina de geração de energia. Vocês devem lembrar de física e química, que basicamente numa usina é gerada energia, e você vai ter lá um componente para resfriar a usina, por exemplo, uma usina nuclear. Vai ter lá geração de energia nuclear, mas você vai ter uma água que vai estar passando, que ela vai estar movimentando bobinas para gerar essa energia. E essa água, tipo, ela vai chegar bem quente, depois vai ser resfriada e por aí vai. Aqui é basicamente isso. Você vai ter um líquido, ele pode ser água destilada, pode ser vários outros tipos de líquido, que ele vai roubar o calor do processador e ele vai ser bombeado, ele vai passar num caninho. E esse calor do líquido vai ser passado por um radiador, e esse radiador vai ser resfriado por fãs. Ou então, se não tem radiador, a fã diretamente vai resfriar o líquido. O radiador que a gente fala aqui seria tipo um radiador de carro mesmo. Inclusive, eu já vi PCs com radiador de carro. O pessoal pegou um radiador de carro e pôs lá. Então, para ficar um pouco mais claro, vamos usar essa foto aqui. É uma refrigeração líquida, um water cooler. Aqui é o chamado All-in-One. O que seria isso? É um kit já pronto, que você não precisa nem ficar mexendo nos caninhos, nem nada. Você só parafusa e põe os cabinhos e funciona. Então aqui, ó, nesse círculozinho a gente tem uma bomba, e essa bomba vai ficar funcionando para bombear o líquido, que vai passar por esses caninhos. Então vai ter um caninho que vai ir aqui para cima, para o radiador, e vai ter um caninho que vai descer aqui para baixo. E aqui, não dá para ver muito bem o radiador, porque ele está em cima. Mas o radiador está aqui em cima, que vai estar quente, ele vai ser resfriado por essas duas fãs aqui. E aí continua o ciclo. Então, no caso desse ser all-in-one, você não tem que se preocupar com nada, tipo, quanto líquido tem aqui dentro, se eu preciso encher com mais líquido ou não. É tudo fechadinho, embaladinho, bonitinho. E isso é uma coisa recente. Quando o water cooler surgiu, você tinha que ter um conhecimento técnico para você mesmo montar. Hoje em dia é bem mais simples de fazer. Inclusive, eu montei um para o meu irmão recentemente, da Deepcool. Então, o water cooler usa esse sistema. E sobre os nomes, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. O nome water cooler ficou muito famoso. É o que geralmente vocês vão encontrar. Mas o correto mesmo seria chamar esse tipo de tecnologia de liquid cooler. Ou liquid cooler, por aí vai. Liquid cooling, enfim. Por quê? Porque, novamente, water cooler seria aqueles coolers que usam água destilada. Água destilada não é condutor de eletricidade, então não tem problema de encostar no processador. Mas, exatamente. Mas, hoje em dia não se usa só água. Então o termo correto seria liquid cooler, liquid cooling, enfim. Só que o comum é que a gente fale water cooler. Então, é um pequeno probleminha de nomes, mas tá aí. Então, esse é um water cooler normal. Esse seria um water cooler custom. Ou seja, o cara, ao invés de ele comprar o kit pronto, ele mesmo montou os caninhos, montou a bomba, montou tudo. Inclusive, essa foto é interessante porque ele não está usando nem esse water cooler no processador, ele está usando a placa de vídeo. Se você for ver os caninhos, ó, eles estão entrando na placa de vídeo para resfriar a placa de vídeo. Mas o processador está com cooler a ar. E aí, novamente, você tem que ter um conhecimento mais avançado, porque se vazar alguma coisa aqui pode dar uma merda gigantesca. E no caso, eu não sei se isso daqui é água ou se é um outro líquido diferente, mas tem um corantezinho verde para deixar bem visível aqui o que tá acontecendo. Parece a moeba. O water cooling só é viável em desktop, né? Em desktop. Em notebook eu nem... Deve dar para fazer, mas não deve ser viável, não. Mas aí o seu notebook vai virar um cubo. Tem isso. E pelo preço nem compensa pôr em alguns processadores. Em alguns processadores não compensa. É aí que a gente vai entrar na diferença entre os dois. As vantagens e desvantagens. Vantagens do air cooler. É o modelo mais comum.
Ele é fácil de perceber quando não tá funcionando, então se ele parar de funcionar, você vai ver que as fãs param de girar, aí você pode fazer alguma coisa, desligar, reconectar, enfim. Ele é fácil de instalar, porque é só você parafusar e conectar o cabinho, e ele tem uma boa vida útil, porque como o que mais pode parar de funcionar é a fã, você pode facilmente, se parar de funcionar, trocar por uma fã nova. Essas são as vantagens aí, que até explicam por que o air cooler ainda é a solução mais comum. Quando você compra um processador, geralmente, junto dele vai ter um air cooler. Provavelmente vai ser um air cooler bem bostinha, bem simplesinho, mas ainda vai estar lá na caixa. Algumas desvantagens do air cooler são que, no geral, novamente, é o que o Guitarrinha falou, assim, vai variar de situação para situação. Se você tiver um water cooler de R$20, não existe, mas 50 reais, e um de 5 mil, são produtos diferentes. Então, é sempre bom comparar os que estão no patamar parecido. No geral, o air cooler ele pode produzir mais ruído, porque ele vai ter que forçar mais a fã para girar mais rápido, e girando mais rápido vai produzir mais ruído, geralmente. Um air cooler, ele geralmente ocupa mais espaço da placa-mãe do gabinete. Esse normalzinho aqui, pequenininho nem tanto, mas olha o tamanho desse trambolho aqui. E alguns air coolers que usam esse sistema, eles são tão grandes, mas tão grandes, que eles ocupam o espaço onde é para você pôr memória RAM. Então, ao invés de pôr, sei lá, 4 pentes, você só pode colocar 3, porque não cabe. Isso aqui fica ocupando espaço. Então, é uma desvantagem. E aí tá outro motivo do porquê é bom você ver o tamanho de cada coisa, tamanho da placa-mãe, tamanho do air cooler, enfim. E ele tende, mas é como o Guitarrinha falou, não é 100%. Ele tende a ser menos eficiente com o water cooler da mesma faixa. Ele tende. Mas existem air coolers na mesma faixa que são melhores que water coolers. Enquanto que um water cooler, ele tende a ser mais eficiente com air cooler, por ter esse sistema mais refinado, de líquidos. E um líquido, ele tem um calor específico, ele tem uma transferência de calor melhor do que o ar. A tendência é que ele consiga absorver mais rápido o calor e resfrie melhor. Muito difícil se deixar na mesma faixa de preço. Exatamente. Uma das principais desvantagens é que o water cooler é mais caro. E se vocês acharem, desconfie. Eu não compraria. Exatamente. Os water coolers all-in-one, que tá tudo montadinho bonitinho, eles são de fácil instalação, assim como os air coolers. Então é só parafusar e tá pronto. Enquanto que os custos, né, já você tem que ter todo um trabalho lá, uma pesquisa para entender o que tá fazendo. Ele ocupa pouco espaço no PC, então assim, a placa-mãe vai ficar mais limpa, como a gente vê nessa imagem aqui, ó. Aqui tá mais limpo, só tem o cabinho. E se o water cooler tem um radiador, geralmente o gabinete que vai estar usando esse water cooler vai ter um espaço próprio para o radiador, então não vai ocupar nada que vá atrapalhar você. Então você tem uma organização do espaço um pouco melhor. E geralmente ele produz menos ruído. Inclusive, essa é uma das vantagens que as pessoas mais citam no water cooler. Além dele ser mais eficiente, ele é mais silencioso, etc, etc, etc. Mas aí a gente tem as desvantagens. O water cooler ele tem mais pontos de falha. Então, enquanto no air cooler, se falhou a fã, para de rodar e você já consegue descobrir, no water cooler, você pode ter tanto as fãs parando de funcionar, quanto a bomba que está lá dentro parar. E descobrir quando a bomba parou é mais difícil do que só ver a fã parando de funcionar. Então, se acontecer alguma coisa, é bom ficar de olho para identificar se está funcionando corretamente. Nem todo gabinete é compatível com isso. Lembra que eu falei do radiador? Nem todo gabinete tem espaço para radiador. E se tiver, nem sempre vai ser o radiador que você quer. Às vezes você quer um radiador gigante e o gabinete só tem espaço para um pequeno. Então você também tem que comprar um que seja compatível com o seu gabinete, na mesma faixa de preço, como o Guitarrinha falou. Um air cooler, ele tende a ser mais barato que um water cooler. É mais difícil perceber quando está funcionando. A vida útil geralmente é mais curta, porque novamente a bomba pode parar de funcionar e tudo mais, e é mais difícil você trocar essa bomba do que só trocar fã. E em último caso,
Esses all-in-one é mais difícil. Mas em último caso pode acontecer de vazar o líquido e aí ser uma bosta para limpar. Por mais que o líquido não conduza a eletricidade por si só, se vazar vai ser uma merda para limpar. Ou então pode pegar algum contato e ter mau contato, você ter que limpar lá com álcool, isopropílico, alguma coisa assim. Sempre é um medo de que pode acontecer, de vazar algum líquido aí. Principalmente em entrar nos buraquinhos da memória RAM e tal. Exatamente. Aí pra limpar o inferno. Assim. Aí pode... vai dar essa escolha. Você quer gastar dinheiro e ter muito ruído ou não gastar dinheiro, mas mesmo assim o seu PC vai funcionar, entendeu? Sim. Assim como tudo que a gente falou na outra aula, você não precisa gastar nas soluções mais caras que existem do mundo. Essas soluções tipo Water Cooler Custom, a de todas, a melhor disparado é o Water Cooler Custom. Tipo, essa é a que mais vai resfriar seu PC de longe, porque você vai ter muito mais canos, muito mais líquido, etc, etc. Só que dá muito mais trabalho e muito mais caro. Enquanto o Water Cooler normal e o Air Cooler vão batendo um com o outro, o Water Cooler custa a melhor alternativa. Mas se você só joga Minecraft, você não precisa de uma coisa dessas. Calma, Minecraft é mega pesado, velho. Mas, cara, No jokes, velho. Come, velho. Come o PC. Bagulho mal otimizado pra cacete. Infelizmente. Minha recomendação, joguem Minecraft C++. Não Assim, vou falar nada. geralmente o Water Cooler Custom é para entusiasta da área ou para gente que usa muito o computador, tipo para overclocking, sabe? É alto consumo. Posso falar quando geralmente as pessoas usam water cooler que precisam? Quando elas renderizam muito vídeo, precisa fazer conteúdo enquanto renderiza vídeo. Assim, ela vai jogar e renderizar vídeo. Isso esquenta o PC para o inferno. Exatamente, exatamente. E assim, no meu caso, o meu irmão ele tem um water cooler e eu tenho um air cooler. Neste caso específico, o water cooler do meu irmão é mais eficiente do que o meu air cooler, mas nesse caso, poderia ser de eu ter um outro air cooler que fosse melhor que o dele. Então, esses já prontos, eles vão bater de frente, é bom vocês verem a análise, do que só ficar confiando de que, por ser o water cooler vai ser a melhor solução do mundo. Não é assim que funciona. Novamente, a melhor solução seria essa daqui, e essa daqui tá longe da realidade de muita gente. Passado isso, vou falar de pasta térmica e fluxo de ar, que são bem simples. Pasta térmica é essa pastinha aqui, ó. No caso, o cara tá colocando a pasta térmica aqui em cima do processador, ele tá aplicando um pinguinho só, mas existem várias formas de você aplicar a pasta térmica. Isso aí dá discussão, hein? Isso dá muita treta. Ó, aqui, por exemplo, dá treta. Se você coloca um pingo só, se coloca vários pingos, se coloca uma cruz, se coloca, sabe? Mas assim, qual que é o mais importante? Primeiro, usar ou não usar? Usa a pasta térmica. Por mais que seja uma bosta a pasta, ela é muito importante. Por quê? Sem a pasta térmica, aqui tem o processador. Você colocaria o seu air cooler, por exemplo. Então o dissipador, ele ficaria encostando nesse processador aqui que não tem a pasta nenhuma. Por mais que ele encostasse perfeitamente, tanto o processador quanto o dissipador, eles são materiais que não são lisos. Eles têm ranhuras microscópicas e tudo mais. A pasta térmica cobre essas ranhuras e permite que eles tenham um contato melhor um com o outro. Por isso tem uma troca de calor melhor entre os dois. Então é sempre importante usar uma solução. Eu vi um vídeo do Adrenaline, por exemplo, onde eles usaram pasta de dente como pasta térmica e foi mais eficiente do que se deixar sem nada. Pra vocês terem uma noção. Só uma coisinha. Por padrão, os processadores já vêm com pasta térmica ou é algo que você tem que botar você? Se você compra, já vem um sachêzinho. O cooler do processador vem com pasta térmica. Se você que vem junto com o processador, os que vem separado não vem. No meu,
Eu acho que vai de empresa para empresa. No meu veio também pasta térmica. Eu acho que Não, vai. calma, mas veio com pasta térmica ou veio a pasta térmica o aplicador? Vem um sachêzinho para você mesmo aplicar. Que eu saiba, nem NMD vem com patatena. Na Intel, o último processador que eu comprei, o cooler dele já estava com pasta térmica aplicada. Então você não podia encostar com o dedo porque já estava prontinho para você só prender no processador. Mas no caso do cooler que eu comprei, veio o sachêzinho para você aplicar. Na dúvida, eu tenho a minha própria seringuinha de pasta térmica para pôr quando eu preciso. Justo. Assim, óbvio que pasta de dente não é para vocês usarem no processador. O cara só queria testar. Ter alguma coisa ou não ter nada. Então é bom ter pasta térmica. Como vai aplicar, tanto faz, desde que aconteça o seguinte. Qual que é o objetivo da pasta térmica? Cobrir todo o processador, toda essa parte de cima do processador. Então, aqui nos pinguinhos, aqui no pingo central, ou aqui no espalhado, onde você espalha com o dedo, se tá pegando toda a área do processador, tá ótimo. O que começa a ser ruim? Não cobrir toda a área, ou você colocar muita pasta, como é o caso aqui, que tem um monte. E na hora que você fixar o cooler ele vai fazer uma pressão tão grande que essa pasta vai espalhar. Então esse pingo central ele vai espalhar para todos os lados aqui, assim como esse daqui. Esse então vai espalhar tanto que vai vazar para fora do processador. E assim, a pasta térmica ela geralmente não conduz eletricidade, então teoricamente não daria problema. Mas vai dar problema porque você vai estar desperdiçando pasta térmica, vai dar problema na hora de limpar. E em um caso assim, mais complicadinho, ela pode bloquear algum componente, alguma partezinha elétrica. Não pode não causar curto, mas pode, sabe, dificultar alguma coisinha do seu computador. Recomendação do Guitarrinha: espalhe a pasta com o seu dedo. Porque é muito difícil saber que o pingo que você pôs ali no meio vai cobrir certinho tudo. Exatamente. É o que eu geralmente faço, eu espalho desse jeito aqui. Nesse caso, se vocês querem fazer o pingo, o que geralmente se fala é faz um pingo do tamanho de um grão de arroz, mas, né, pensar nisso de cabeça é meio difícil. Então, assim, isso daqui é uma coisa que vocês não podem fazer. Olha como tem pasta térmica escorrendo para todo lado aqui. Caraca, o cara também. Isso não façam, não façam. E um outro ponto. Eu tenho que passar a pasta térmica uma vez só na vida? Não. A pasta térmica ela dura alguns anos, mas com o tempo ela perde viscosidade, ela resseca. Aqui tem um exemplo de uma placa de vídeo que ressecou. Sim, placa de vídeo também tem pasta térmica, mas geralmente quando você compra já está lá aplicado, você não precisa nem mexer nisso. Mas ó, com o tempo ela resseca, isso geralmente demora anos. Então, se do nada seu processador está ficando mais lento, ou sua placa de vídeo, é bom dar uma olhada para ver se não tem que trocar a pasta térmica, que você pode trocar por uma mais recente e até mesmo por uma de melhor qualidade. Aqui, ó, tá bem ressecado, o cara tem que limpar isso daqui. Eu já fiz troca de pasta térmica de placa de vídeo, inclusive. É bem facinho de fazer, não é difícil não. Não sei se o Marcos pôs aí, mas tem diferentes tipos de pasta também. Eu pus mais ou menos. Tem diferentes tipos, mas assim. Vai daquela coisa. Tipos melhores vão dissipar melhor a energia. Mas não, eu particularmente não acho que compensa você gastar demais uma pasta térmica. Mas, bom, a gente já chega nesse ponto. Só finalizando esse último tópico de refrigeração, eu só queria falar do fluxo de ar, que a gente citou do ar do gabinete, né? Cada gabinete ele tem seu fluxo, assim, ele é montado de uma forma para espalhar o ar de um jeito. Mas a lógica geralmente é exatamente igual dessa imagem. Em física, nós aprendemos que ar quente desce e ar frio sobe. É uma tendência. Inclusive no incêndio, se você ficar Claro, ar quente sobe, ar frio desce.
Não, então, é isso mesmo que eu falei. Não, você Fala. falou. Eu falei ar frio desce, ar quente sobe. Nossa, falou ar frio, suave, ar quente desce. Não, eu falei ar frio sobe. Não, Ah, ar frio... Não, eu falei ar frio desce sim, eu falei. Depois você volta aí, mano. Ah, enfim, tá. Se eu falei errado ou não, do jeito certo. Corrigindo então, caso tenha falado cagado. Ar frio desce, ar quente sobe. Inclusive, em um incêndio, a recomendação é, se você puder ficar agachado ou deitado, é melhor, porque o ar quente com dióxido de carbono, com monóxido de carbono, vai subir. E o oxigênio, o ar mais respirável, vai estar mais embaixo. Então vai ser melhor para você sobreviver e não desmaiar no incêndio. Inclusive, muitos bombeiros, inclusive, em algumas situações, eles ficam agachados também. Para eles poderem respirar melhor e por aí vai. Com essa recomendação, então, a gente tem que pensar o seguinte. Se eu quero ter uma fan que vai servir de exaustor, ou seja, vai tirar o ar quente do gabinete, a tendência é que ela fique aqui, nesse lado, ou aqui em cima. Por quê? Eu vou jogar o ar quente para cima, que é a tendência dele. O ar quente tende a ir para cima. O ar frio, ele vem de baixo, mas como aqui na frente do gabinete a gente não tem nenhuma fonte de calor, ele também vem aqui do lado. Lembra daquelas fãs lá naquele gabinete RGB que tava aqui na frente? O que elas estão fazendo é puxando o ar frio daqui de fora para jogar aqui para dentro. Então eu jogo daqui. Se o meu gabinete permite, eu pego o ar frio aqui de baixo também, vou jogando aqui para dentro. Enquanto desse lado aqui de cima, eu jogo para fora. Até porque aqui no meio, principalmente nessa região do processador, da placa de vídeo, é onde vai ter mais calor sendo gerado. Então eu jogo o ar frio bate nessa parte com calor, se transforma em um ar quente e esse ar quente é liberado por aqui. Inclusive, é por isso que a gente falou da fonte. A fonte, um dos motivos para ela estar embaixo é que, primeiro, a fonte ela evita ser superaquecida pelo ar quente. Se ela estivesse aqui em cima, o ar quente dos outros componentes ia pegar nela. Ia esquentar mais ela. Ela ficando aqui embaixo, ela está protegida do resto do ar, enquanto que a própria ventoinha dela pode, se estiver virada para baixo, pegar o ar frio de baixo e jogar para resfriar ela própria. Por isso que é uma tendência a ficar aqui embaixo. Inclusive, em um dos gabinetes que estavam nas imagens aí, a fonte estava protegida por uma caixinha de metal, por uma partezinha de metal, para evitar ainda mais que o ar quente do resto do gabinete se misturasse com a fonte. Aí você preserva mais a fonte, os capacitores e por aí vai. Então, se está na dúvida, vê como que é o seu gabinete. O seu gabinete vai ter lá uma forma de gerenciar esse ar. Mas, na dúvida mesmo, esses esquemas aqui, eles funcionam bem para exemplificar como você tem que pôr cada fã, para qual direção a fã tem que apontar e por aí vai. Marco, só uma dúvida, assim. Oi. Não tem muito a ver com essa parte de fluxo de ar, mas tem a ver com LED. Você entende bastante de LED. Sim. Eu tô vendo uns coolers pra comprar pra mim colocar no meu PC. E ele fala que tem, tipo, botãozinho pra mudar a cor. Tem como eu, tipo, colocar pra mudar a cor pela placa-mãe? Pra, tipo, eu usar algum software pra mudar a cor? Se a placa-mãe suportar, sim. Para você mudar LED com placa-mãe, a placa-mãe tem que ter um conector RGB, ou de 12 volts ou de 5 volts. Existem dois padrões. E aí, com isso, você consegue conectar lá e, pelo software da placa-mãe, você controla a cor. Aí você tem que ver a compatibilidade da placa-mãe e a compatibilidade da RGB. Se você tiver uma placa-mãe 12 volts, que suporta RGB 12 volts, e uma fan que é 5 volts, você vai precisar de um conversor para converter esses dois padrões. Entendi, ok. Vou dar uma olhada nisso tudo. Valeu, obrigado. De nada, qualquer coisa eu te ajudo depois. Okay. E aproveitando, de verdade, se eu errei na parte do ar frio e ar quente, desculpa. É que eu realmente imagino que eu não errei, mas desculpa qualquer coisa aí. Ah, não, não. É que eu acho que eu ouvi assim, aí eu só... Desculpou, É que eu acho que eu ouvi assim, aí eu falei, mas... Mas de boa, o certo, o jeito certo tá aí na imagem e
pela física você já consegue imaginar como seria. Então, assim, não tem muito segredo o fluxo de ar. É só encaixar as fãs bonitinho, ver um gabinete que tenha bastante espaço para fã. Quanto mais espaço, geralmente é melhor, porque você consegue jogar e puxar com maior facilidade. Mas é de gabinete a gabinete. E fã não é caro. Se você comprar uma fã simples, dá para sair por R$ 20. Até uma promoção sai mais barato. Se for Ó, uma ó o Oi. Marcos falando de 2018. Ah, falando pela RGB que eu tô olhando aqui, tá R$ 47 RGB. Novamente, é difícil se ater a preços, porque hardware muda muito rápido o preço. Mas, no geral, fã não é caro. Não é caro. Inclusive, tem gente que põe fã até para SSD, para resfriar o SSD. Enfim, resumão de como escolher cada coisa. Vamos por partes. As fãs. Você pode escolher por tamanho. O tamanho mais comum é 120 milímetros, que seria 12 centímetros. Mas tem de 140, tem mais. É importante ver, assim, se onde você quer pôr essa fã, se vai ser cooler, se vai ser gabinete, tem suporte esse tamanho. Mas você vai ver o tamanho, rotações por minuto, quanto barulho ela faz, o fluxo de ar e a pressão de ar que ela faz. Essas informações tá tudo na descrição do produto, na especificação técnica. Ou então, Fluxo de ar é muito importante. fluxo de ar é muito importante. No barulho, assim, tem gente que não liga para barulho, mas como tem gente que liga, tem algumas fãs que elas são projetadas para, mesmo rodando bastante, formar a menor quantidade de barulho possível. Aí vai do seu gosto, você tem que ver com calma. Os dissipadores. É bem raro você mesmo escolher um dissipador. Tá? O mais próximo disso vai ser você escolher um cooler que tenha um dissipador. Mas, no geral, o que você escolheria seria o material, se é cobre, alumínio, quantos headpipes teria, etc. E o formato. O formato ele também é importante, porque, por exemplo, por que aqueles dissipadores que eu mostrei, eles não são um bloco sólido? Por que eles têm esses risquinhos aqui, essas aberturazinhas? É para ter maior área de contato com o ar. A área superficial desses dissipadores é bem grande. Então ele consegue trocar o calor com o ar de uma forma melhor do que se fosse um bloco maciço. Então o formato do dissipador, esses detalhes são coisas a se ver. No dia a dia é bem raro você ter que se preocupar diretamente com isso. Mas são os principais, assim, pontos. Os coolers, assim, como o cooler tem bastante fã, você também tem que ver os mesmos critérios para as fãs. Ver se você quer um air cooler ou water cooler, ver o espaço que tem no gabinete, ver se o processador é compatível. Geralmente os coolers hoje eles são compatíveis com vários tipos de processadores e tem, como falar, adaptadores para cada tipo de chipset não, socket e por aí vai. Mas é importante dar uma olhada para você não comprar errado e depois não conseguir encaixar. No cooler, principalmente, vejam análises e testes das pessoas testando o cooler. Porque uma coisa complexa de temperatura é que é difícil você analisar a temperatura só olhando para o gabinete. A temperatura do seu ambiente também influencia. Se você está num ambiente mais frio, vai ser melhor para o seu computador, vai ser mais fácil resfriar. Enquanto se você estiver num sol escaldante da Bahia, vai ser mais difícil, porque o calor do seu quarto, do seu escritório, vai ser maior. Então também é outro ponto a se ver é ver teste, ver o coeficiente ver análise e por aí vai. Da pasta térmica, o Guitarra falou uma coisa muito importante, que tem pasta térmicas de composições diferentes, condutividades térmicas diferentes, marcas diferentes. Eu, particularmente, eu tenho uma pasta térmica da Deepcool e para mim ela é muito boa. Eu sei que tem mais caras, e eu mesmo não fui muito a fundo de qual material é melhor e tudo mais. Mas assim, quem realmente tiver interesse em pasta térmica, dá uma olhada nesses pontos aí. E o fluxo de ar é aquela coisa, quantas fãs usar, em qual posição, onde vai pôr, se vai ser para ventilar, se vai ser para exaurir o ar e por aí vai. Certo? Eu falei que era uma parte chatinha, refrigeração, porque é bastante coisa.
Mas agora vai ser o finalzinho, bem rápido. Então, vou falar um pouco de overclock. Como o Vinícius e o Guitarrinha já estavam falando, e o Bruno também, eu nem abri para perguntas, mas alguém tem alguma pergunta? Tá, acho que não. Novamente, eu não sou o melhor do mundo em hardware, mas eu tenho bastante experiência prática, pesquisa. O Guitarrinha, inclusive, ele tá manjando bastante porque ele também tá pesquisando bastante. Logo, logo vai ter um diploma de Harvard aí também. Certo. Então, eu vou falar de overclock, que é bem rapidinho. Eu tô vendo cada coisa em PC que vocês não têm ideia. Overclock é um tema complexo, mas eu peguei o principal para a gente ter uma visão do que é. Porque nós queremos fazer uma aula ou um encontro próprio de overclock e, se possível, convidar especialistas na área para fazer uma demonstração para a gente. Então aqui a gente vai ver mais o conceito do porquê que tanta gente fala de overclock, porquê que tanta, sei lá, um processador tá lá escrito desbloqueado por overclock e coisas assim. O que é o bendito do overclock? Em circuitos digitais, vocês vão ver com mais detalhes isso. Mas, nos componentes eletrônicos, nós temos um sinal elétrico, chamado clock. Ele é um sinal de relógio. Qual que é a função desse sinal elétrico? Ele tem uma frequência, então ele vai aparecendo com uma certa frequência nesse circuito. Sei lá, por exemplo, 1000 vezes por segundo. Só chutando. A frequência dele aparece no circuito. E sempre que ele aparece, ele atualiza todo o circuito, de qual é a situação atual do circuito. Então, sem um relógio, realmente, pensa num ponteiro de relógio. O ponteiro ele vai se mexendo, se é o ponteiro dos segundos, a cada um segundo. A velocidade com que o ponteiro se mexe seria a velocidade do circuito atualizar. Então, quanto mais rápido é esse sinal de clock, mais rápido o ponteiro se mexe. Na faculdade vocês vão ver com mais detalhes, mas o resumão do clock seria isso. E pelo ponteiro se mexer mais rápido, nós dizemos informalmente que o clock, a frequência do clock é a velocidade de um circuito elétrico. Isso não está correto, mas é uma forma informal da gente imaginar a situação. Então, quando fazemos um overclock, nós pegamos aquela frequência padrão que já estava estabelecida no produto e aumentamos ela. A gente deixa o clock mais rápido para que o circuito se atualize mais rápido e, consequentemente, ele trabalhe mais rápido. Então, a prática do overclock é isso. Vai ter a frequência padrão, que foi a Intel, a AMD, Nvidia, foi a fabricante que definiu, e você está saindo desse limite, ultrapassando esse limite. E só por esse conceito, dá para perceber que ele engloba bastante o mundo hacker. O mundo hacker envolve isso, de você quebrar paradigmas, quebrar padrões. Então, overclock é uma prática extremamente alinhada com os valores hackers. Por isso que é um tema tão legal da gente tratar aqui no Hackerspace. E, ultimamente, é uma prática que tem ganhado vários seguidores, vários usuários estão aderindo, várias empresas estão disponibilizando seus produtos desbloqueados para overclock. Ou seja, ao invés da empresa te proibir de fazer essa prática, ela te dá opções próprias para que você mesmo consiga fazer. Para que você consiga ter um ganho de desempenho, mas que ainda esteja dentro da garantia, dentro das especificações da empresa. E além disso, tem muitos recordes mundiais, competições por aí. O mundo do overclock é gigantesco atualmente. Antes de mostrar algumas imagens, eu só queria dar um adendo. Alguns componentes do computador já fazem uma espécie de overclock. Assim, um overclock automático. Quando eu falei da temperatura, aquele componente de proteção da CPU é uma forma de overclock, entre aspas. Por quê? Se tiver muito quente, ele vai diminuir a frequência do clock. Enquanto que, se tiver uma temperatura boa, ele vai aumentar a frequência do clock até o limite que a empresa definiu. Então, mesmo você não mexendo com overclock, no seu computador já existe algo parecido. O clock ele não é sempre igual. Ele vai variando dependendo da situação. E com o tempo, existem até memórias RAM que já fazem overclock automático. Vários componentes já fazem esse controle automático, entre aspas.
Então, não é algo assim de outro mundo, não é algo que ninguém use, pelo contrário, já existe, só que a prática do overclock por si só, raiz, é você ultrapassar ainda mais isso. É tornar ainda mais rápido, otimizar ainda mais e por aí vai. Quando falamos de overclock, geralmente pensamos em figuras como essa aqui. Lembra que eu falei do water cooler, que é a melhor solução water cooler custom? Então, no overclock, você tem uma situação tão absurda que nem o water cooler simples começa a ser suficiente. Nesse caso aqui, o pessoal está fazendo um overclock pesado, e por ser um overclock pesadão, eles têm que usar uma solução de refrigeração pesada, que no caso seria nitrogênio líquido. Por isso que geralmente o pessoal faz essas piadinhas com overclock. Overclock é uma prática que aquece tanto os componentes da máquina que você já tem que pensar em soluções ainda melhores de refrigeração. Ah, mas se eu fizer um overclock simples no meu PC, eu vou precisar de nitrogênio líquido? Não, não precisa. Esse caso aqui é um caso extremo de pessoas que manjam de overclock e tudo mais. Mas um overclock simples já é bom você pensar em ter uma solução de refrigeração um pouco mais robusta, para não aquecer muito. Tá, antes de ir para essa tela aqui, eu vou mostrar aqui um dos principais aliados do overclock, que é a BIOS. A gente falou de BIOS em placa-mãe, mas basicamente é aquele software que já vem dentro da placa-mãe para você configurar seu computador. A BIOS é uma das principais aliadas do overclock, porque é nela que você vai ter que passar bastante tempo vendo as configurações da sua placa-mãe e vendo o que você pode mudar para possibilitar o overclock. Onde eu posso dar overclock, se eu posso dar overclock no processador, na memória RAM, na placa de vídeo, etc, etc, etc. No encontro específico de overclock a gente fala mais dela, mas saibam que quem mexe com overclock é bom conhecer um pouco mais sobre a própria BIOS. E aí eu quero mostrar essa tabela aqui. Eu queria que o Adriano estivesse aqui para ver essa tabela, mas como infelizmente não está, vamos explorar com calma o que está escrito aqui. Essa é uma tabela de overclock na RTX 2080 Ti, uma das melhores placas disponíveis no mercado, se não a melhor. Essa tabela compara a RTX em várias situações de overclock com a situação base dela sem nenhum overclock, rodando Shadow of the Tomb Raider em 4K com as configurações gráficas no máximo. 4K é uma resolução que puxa bastante processamento para atualizar cada pixel. Então vamos analisar essa tabela e ver a diferença de desempenho. Overclock, você fazer overclock é sempre legal você ver a diferença que o overclock faz, quantos FPS a mais ele está dando e por aí vai, seja em renderização, seja num jogo, etc. Aqui eles estão testando num jogo. Nós temos duas medidas, temos a média de FPS, que é esse azul mais claro, e temos esse 1% low. Esse 1% low eu não vou entrar em detalhes agora, porque não vai dar tempo, mas eu deixei uma referência depois nos slides para vocês entenderem o que é esse 1% low. Então vamos ignorar ele por enquanto. Quanto mais FPS é melhor. Então vamos comparar só o FPS. Nesse daqui, fazendo um overclock manual, também fazendo overclock de memória, eles conseguiram uma média em 4K no máximo de 62.9 FPS. É uma média muito boa. Levando em conta que é uma média, então em alguns momentos o FPS foi maior do que isso. Em alguns momentos menor. Então, fazendo um overclock manual e etc, etc, deu isso daqui. Fazendo um outro tipo de overclock, deu 62.1. Fazendo outro tipo de overclock um pouco menorzinho, deu 60.2. Fazendo um overclock da própria Founders Edition da NVIDIA, eu não vou entrar em detalhes do que é isso, mas é um overclock já dentro dos padrões da placa, eles conseguiram 56.2. E não fazendo nenhum overclock, eles conseguiram a média de 54.3. Então, comparando da situação mais comum até o overclock mais boladão, nós temos uma diferença de quase 10 FPS na média. Esses 10 FPS é muito ou é pouco? Depende de você. Eu já vi gente fazendo overclock no CS e dando uma diferença de mais de 50 FPS. Sem overclock para overclock. Nesse caso aqui, a diferença foi menor. E vai de cada situação, vai de cada hardware que você está fazendo overclock. Então é sempre bom ver testes, ver novas práticas de overclocking. Às vezes fazer um mais simples, você vai ter um ganho razoável de desempenho.
Enquanto que às vezes fazer um super pesadão no hardware específico não vai ter um ganho tão perceptível. Queria uma dessa, hein? Nvidia patrocina nós, por favor. Nvidia HyperX, que apareceu aí, os dissipadores, patrocina. Exatamente. AMD. Exatamente. Então, assim, o impacto disso vai de cada um, vai de cada hardware, vai de cada situação. Se compensa ou não fazer overclock. Que, na verdade, é o nosso último tema dessa apresentação. Existem diferentes tipos de overclock, desde os overclocks mais absurdos até os mais simples. Alguns PCs, só de você alterar uma coisinha na BIOS, você já tem um ganho de 5%, porque você está fazendo um pequeno overclock, mas já dá um ganho perceptível de FPS, por exemplo. Vai lá e aumenta tudo no máximo, esse é o segredo. Ah, beleza. E assim, qualquer coisa que tenha o sinal de clock, você pode fazer overclock. Você pode fazer overclock no seu monitor, por exemplo. Você poder fazer overclock num relógio, sabe? O mundo do overclock, ele te permite explorar muitas opções, muitas possibilidades. Inclusive, esse é um dos principais pontos do overclock. Às vezes não é nem você ganhar mais desempenho, mas você aprender mais fazendo overclock, você aprender mais como o hardware lida com aquele estresse, como funciona, como as fabricantes criaram aquela placa. É um meio que você ganha bastante conhecimento sobre hardware. Ô, Marcos, Oi. como que faz overclock em notebook? Ah, meu filho. Depende. Você quer que seu notebook sobreviva por mais quantos anos? 2 ou mais 2 segundos? Nossa, 2. Não, dá pra fazer, mas assim, notebook não é muito bom fazer overclock. Tá bom então, né? Assim, a gente não precisa chegar aos extremos dessa prática para ganhar algum desempenho, alguma coisa boa. Ao mesmo tempo, isso daqui é um ponto que o Adriano, por exemplo, bate bastante nessa tecla. Fazer overclock não garante compatibilidade com novas tecnologias e não garante que um novo jogo vai rodar numa placa velha. Não é porque o processador é mais rápido que ele vai ter uma tecnologia melhor. Por exemplo, para placa de vídeo, nós falamos ao passado que placa de vídeo tem DirectX, OpenGL, tem um montão de driver, e você só tornar ela mais rápida não vai garantir que ela é compatível com esses novos drivers. Então, é muito provável que você faça um super overclock boladão em uma placa antiga, mas que ela não rode bem, por exemplo, um Fortnite, Ô, Marcos, por que você precisa me afetar assim? Não, guitarrinha, tô falando a verdade. Overclock não é a bala de prata que resolve tudo. Eu tenho um PS4 pra jogar forte mesmo. Sabe? Vai muito além de só overclock. Vai da infraestrutura daquela placa, de quantos componentes, quantos chips, quantos núcleos. Então, fazer overclock é uma coisa boa, que pode trazer muitas coisas boas. Mas não é a solução para todos os problemas. Ray Tracing, por exemplo. Ray Tracing é um algoritmo pesado. Mas não é porque você está dando overclock numa placa que a sua placa vai suportar Ray Tracing. Porque as RTX, por exemplo, elas têm uma parte dedicada de hardware só para Ray Tracing. Então, sabe, é complexo. Pra você ter Ray Tracing, tem que dar overclock no seu dinheiro. Exatamente. E, assim, overclock é uma prática também complicada porque exige que você tenha componentes de melhor qualidade. Uma fonte de melhor qualidade, um cooler de melhor qualidade. Porque lembra, a fonte é uma fonte de 1000 watts. Quase ninguém normalmente usa 1000 watts. Marcos, tipo, se eu vejo as especificações da minha GPU, fala que ela tem compatibilidade com Ray Tracing. Isso significa que ela tem, tipo, hardware específico para isso? Que, tipo, se eu tentasse Ray Tracing nela, ia rodar ou não? No caso das linhas da GTX, essa 1650, 1660, eu não sei de cabeça se eles têm hardware dedicado.
Mas se não tiver hardware dedicado, pelo menos alguma parte do software que está rodando por trás tem uma otimização para Ray Tracing. Aí tem que ver a fundo e pesquisar essa placa. Eu de cabeça não sei. Uhum, beleza. Então assim, uma fonte de 1000 watts, os usuários comuns geralmente não usam. Mas o pessoal do overclock, você aumentar a frequência do sinal de clock, vai envolver você aumentar tensões, aumentar a energia sendo gasta. Então você vai ter que ter uma fonte de melhor qualidade, que filtre melhor a rede elétrica, porque se tiver ruído na rede elétrica, você pode torrar a sua placa-mãe, por ter uma fonte de péssima qualidade para overclock. Então, overclock é um investimento também. Fazer os mais simples, ok, mas sabe, se você quer realmente entrar de cabeça, é um investimento, infelizmente. E vantagem e desvantagem, a gente já falou de várias, mas o geral é isso. Você vai ter um ganho de desempenho, principalmente em relação a peças antigas. Então, peças mais antigas podem ter um ganho bem grande até. E você vai ter o aprendizado. Enquanto que de desvantagens, você vai ter bem mais calor, bem mais consumo elétrico. Você, se não cuidar bem, você pode ter um desgaste maior dos componentes. Então, a vida útil deles pode diminuir. Você pode perder garantia, inclusive em overclock tem muita dessa polêmica. O que ainda está dentro da garantia, o que não está. Porque, pensa assim, você queimar seu processador para fazer overclock. Até que ponto a Intel ou a AMD vão te dar cobertura sobre isso, sabe? Além de outras instabilidades do sistema, porque você fazer overclock, fugir do clock padrão de fábrica, aquele clock padrão é o que a empresa garante que o produto vai funcionar de forma estável. Se você vai subindo isso, o comportamento do sistema pode se tornar instável e imprevisível. Então você tem que saber bem o que está fazendo, principalmente no caso dos mais pesados. Alguma pergunta? Acho Tá, que não. acho que não. Então, vocês viram que eu resumi overclock, porque é um tema assim legal para vir em outro momento e a gente fazer um teste prático, sabe? Tentar pegar uma máquina que aceita overclock. É uma outra coisa importante que assim, um processador que é bloqueado para overclock, ele não vai permitir que você faça muitos recursos que envolvem overclock. Uma placa-mãe bloqueada para overclock também não vai permitir. Então são muitas áreas aí. Estamos conversando com o pessoal que manja bastante disso para tentar dar uma aulinha pra gente. Mas para quem se interessar, é uma área assim que tem bastante conhecimento. E finalizando então a gravação e a aula, tem muito mais coisa sobre PCs. Fiquem ligados nas próximas aulas de hardware no próximo semestre. No caso do overclock, como eu falei, tem bastante detalhe que deixamos de lado. E o que a gente vai fazer agora de prática é uma tentativa de tentar deixar as aulas mais dinâmicas. Eu também pretendo, semestre que vem, resumir um pouco as aulas e dividir elas mais, porque como talvez tenha aulas da faculdade, talvez compense mais, tipo, ter uma aula só para overclock, uma aula só para refrigeração. E aí a gente está testando novos formatos. Então, o que eu vou fazer agora é um teste desse novo formato. Aqui tem os links e referências, novamente, vejam lá o slide, entrem no slide para ver cada coisa aqui, tá? Então, para testar esse novo formato e ver se dá certo, ver se vocês gostam, eu vou parar de gravar agora, para a gente poder fazer de uma forma mais de boa, para o pessoal que está assistindo aí poder sair se quiser sair. Mas é isso a aula, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se vocês têm alguma recomendação, alguma sugestão, alguma crítica, podem falar. Nós somos alunos de ciência da computação, estamos aprendendo todo dia. E desculpa qualquer coisa, qualquer informação errada aí. Nós estamos tentando trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Então, Ativa o sininho. ativa o sininho. Razer, patrocina nós.